Vamos resolver um problema de áreas por decomposição de figuras. E o enunciado diz-nos o seguinte: a Marta e o Pedro pretendem dividir um pomar em duas partes. Uma plantação de pareiras, uma para plantar em pareiras e outra para plantar em macieiras. Copia a figura e decompõe o terreno de modo que as pareiras fiquem a ocupar uma zona retangular de área menor do que as macieiras. Portanto, se decompusermos esta figura, a área menor é para as pareiras e a área maior é para as macieiras. A segunda, as pareiras e as macieiras ficam a ocupar zonas quadradas. A segunda questão é determinar a medida da área em metros quadrados do pomar acima representado. Ora bem, antes de resolvermos o problema, vamos fazer uma análise à decomposição, às decomposições possíveis desta figura. Portanto, na decomposição desta figura vamos analisar várias hipóteses. A primeira hipótese, vamos decompor a figura em dois quadrados. Depois, numa segunda opção, em dois retângulos. E depois em decompor a figura em triângulos, com duas variantes. E finalmente vamos decompor a área por subtração. Portanto, estas quatro é por adição de somas, de áreas, esta vai ser por subtração. A primeira é a decomposição da área em adição por dois quadrados. Portanto, é possível definir a figura em dois quadrados. Portanto, temos o quadrado AFGB e o quadrado CGED. Portanto, a área da figura completa é igual à soma destas duas áreas. A outra opção é dividir a figura por adição de áreas de dois retângulos. Podemos dividir a figura em dois retângulos. Teremos o retângulo AHCB e temos o retângulo HFED. Portanto, a soma destas duas áreas corresponde à área da figura. Agora, decompondo a figura em quatro triângulos, é possível calcular a área da figura. Portanto, a área da figura é igual à soma da área destes quatro triângulos. Portanto, o triângulo ACB, o triângulo CAF, o triângulo CFE e o triângulo DFE. A outra variante para decompor em triângulos será esta. Por exemplo, podemos definir o triângulo AFE, este triângulo central AEC, este triângulo retângulo BAC e este triângulo retângulo DCE. E finalmente, podemos calcular a área da figura, portanto, por subtração, calculando a área deste retângulo maior e subtraindo este retângulo a vermelho. E é com base nesta opção que vamos calcular a área do problema, mais à frente. Portanto, para a primeira resposta, ele diz-nos que as pareiras devem ocupar uma zona retangular de área menor do que as macieiras. Então temos que compor a figura em retângulos. A única opção é esta, de dois retângulos. Portanto, a área menor será para as pareiras, como é segundo a indicação do enunciado, e a área maior para as macieiras. Portanto, é esta a opção. A segunda resposta é as macieiras e as pareiras devem ocupar zonas quadradas. Portanto, a opção de divisão da figura em quadrados é esta. Simplesmente eles aqui não nos indica se as pareiras devem ocupar o quadrado maior ou o quadrado menor. Portanto, vamos ter duas opções. A primeira opção é as pareiras serem neste local e naquele, e a segunda variante é esta. Portanto, na primeira variante vamos ter pareiras, macieiras, na segunda variante vamos ter macieiras e pareiras. O cálculo da área da figura vamos calcular, como nós já dissemos atrás, por subtração. Vamos então calcular a área da figura é igual à área do retângulo menos a área do quadrado. Ora, a área do retângulo AFEI é igual a 30 vezes 20 metros, a área do quadrado é igual a 10 vezes 10. Estes 10 aqui é exatamente 30 menos 20. Portanto, a área da figura será 600 menos 100 é igual a 500 metros quadrados.